Salve, salve rapaziada, aqui estamos para mais uma aula. Hoje a gente continua no nosso roteiro com uma revisão sobre os governos gerais no período colonial do Brasil. Então, sobe a vinheta e vamos para a nossa aula. Jovens, tão logo quando as capitanias hereditárias foram instauradas no Brasil, cada capitão donatário teve sua obrigação, como também teve seu dever. Recebia a doação daquele grande lote de terra que era a capitania, porém, contudo, todavia, era necessário que esse capitão donatário tinha recebido do rei de Portugal uma terra para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse desenvolver, colonizar os capitães donatários aqui desta colônia que era o Brasil começam a ter problemáticas. Então, existiam diversos desafios que os capitães donatários, que o capitão donatário estava enfrentando em cada capitania aqui do Brasil. E dentro dessa perspectiva, a gente tinha briga de rivalidades indígenas. Os indígenas estavam também revidando contra a força portuguesa. Alguns indígenas estavam se rebelando. Para além da situação indígena, a questão também financeira. Alguns capitães donatários não queriam investir na defesa, nos fortes. E outra, o que vai mais pesar em relação à coroa portuguesa é que cada capitão donatário estava ficando com a lucratividade da produção sem repassar parte do lucro em impostos para a coroa de Portugal. Então o rei, a coroa, a corte portuguesa sente isso em valores, já que a riqueza estava ficando toda com o donatário. E o acordo não era esse. O acordo era que toda a riqueza fosse dividida com Portugal. Dentro dessa perspectiva, dentro dessas dificuldades aqui em território brasílico, em território brasileiro na colônia, os portugueses começam a pensar em uma nova forma, em uma nova metodologia de governo. Vale aqui ressaltar que as únicas duas capitanias, quais sejam elas, Pernambuco e São Vicente, deram certo. Então essas duas, beleza, né? Estavam produzindo, a produção da cana-de-açúcar estava bem bacana, fora isso, outros derivados, como o próprio tabaco. Então, estavam produzindo, estavam conseguindo exportar e o lucro destas, São Vicente e Pernambuco, também estava indo para Portugal. Era onde o rei de Portugal, a coroa portuguesa, tinha um certo domínio. Porém, não obstante, as demais capitanias não estavam correspondendo. E aí, o rei de Portugal toma uma medida de mudar a espécie de governo. Então ele cria o governo geral, que foi criado em 1548, com o objetivo de centralizar o poder destas capitanias nas mãos do rei de Portugal e para a coroa portuguesa ter um domínio maior do que é de riqueza, do que é de despesa e do que é de controle, visto também que, na época, muitos franceses estavam invadindo os territórios que eram de Portugal, não respeitando o Tratado de Tordesilhas. Então era necessário que os portugueses tomassem uma medida, mudassem o governo para ter um controle maior destas terras. Então olha só, percebam, esse governo geral, ele tinha uma utilidade. Professor, qual era o principal objetivo? Centralizar o poder destas colônias, destes territórios, nas mãos do rei de Portugal. A coroa queria centralizar, queria ter domínio, queriam saber o que estava ocorrendo e mandar, já que nas capitanias divididas, observem, não estava dando tão certo. Só Pernambuco e São Vicente que estavam ali respeitando Portugal. As capitanias acabam? Não, elas perduram, elas permanecem, porém, aquela forma dividida de capitanias não estava dando certo. Então se cria um governo geral, vem o governador de Portugal para o Brasil e a partir deste governo eles começam a ter um controle maior. Antes, por exemplo, cada capitania tinha sua própria lei,
cada capitania fazia sua própria organização, seu próprio comércio, né? No entanto, não estava dando tão certo, porque estava muito independente. O rei de Portugal, com medo que essa independência causasse problemas para ele de perder o domínio, manda os governadores gerais. Nós temos, em 1548, o início do governo geral. O objetivo era centralizar o poder nas mãos do rei de Portugal novamente, para que ele tivesse domínio. E a partir daí, a questão da justiça, a questão do comércio, das regras, do controle administrativo, não ia ficar a cabo e a cargo de cada capitania, não. Ia ficar a cargo de um governador geral. Era esse governador que ia ter o domínio maior na política. Então, nesse novo momento histórico, nessa nova estratégia de Portugal para dominar o Brasil, era importante também que a capital fosse criada. E assim se cria Salvador, talvez o local do Brasil que mais ficasse próximo da Europa naquele momento por conta dos portos, por conta dos mares. A rota seria bem melhor com os ventos para ir de Salvador, do Brasil, para a Europa, para Portugal, ou para vir de Portugal para o Brasil. Então se cria Salvador, um ponto estratégico, tá? Para ser a capital do país. Nós iremos falar de 3 governadores gerais. Dentre eles, nós temos o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá, tudo bem? E dentro desses 3, a gente vai resumir um pouco aqui dessa historiazinha. Pontos importantes destes governos gerais aqui em terras do Brasil. Olha só, primeiramente, a gente vai ter aí com o Manuel da Nóbrega a chegada dos jesuítas no Brasil. Professor, por que era importante? Ora, porque os indígenas, alguns eram rebeldes e outros professavam uma fé que era muito difusa entre as tribos. E aí, nesse mesmo momento, lá na Europa, era um momento de fervura das reformas protestantes. Então, a Companhia de Jesus, os jesuítas, eles, em grupos, vêm para o Brasil para poder catequizar estes indígenas e transformá-los em cristãos. Então, esse processo de aculturação religiosa veio a acontecer e é no governo geral que os jesuítas chegam até o Brasil e tem uma grande historiografia deles aí para a gente abordar também, tá certo? Então, chegada dos jesuítas para catequizar os indígenas. Outro ponto importante, os governadores gerais e o governo português, na época Dom João III, que era o rei de Portugal, cria 3 cargos, né? O ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor, como tem aqui no slide, tá bom? Então, professor, mas esses cargos, para que era mesmo, né? Olha, o ouvidor-mor era uma espécie de juiz, né? Uma espécie de ministro da justiça. O cara escutava o que estava tendo de acusação para que ele pudesse ali fazer a justiça acontecer. Então, esse era o ouvidor-mor. O provedor-mor era uma espécie de fiscal, era quem cuidava da administração das despesas e também da arrecadação de impostos, arrecadar os tributos, o dinheirinho que era produzido nas vendas e nas agriculturas, tá bom? E por último, o capitão-mor, que era uma espécie de generalzão, era o cara que ia guardar os territórios, era uma espécie de ministro da defesa, tá? Então ele tinha ali a utilidade de defender estas terras das capitanias do Brasil para que nem França, nem Holanda, nem Espanha, nem Inglaterra, enfim, nenhum outro reino invadisse os territórios que eram de Portugal, tá certo? Deu para compreender? E para finalizarmos, nós temos aqui que falar de 3 governadores gerais, tudo bem? Então, como já foi mencionado, Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. E eu quero resumir aqui a sua participação. Fundou Salvador como capital deste território, tá certo? Onde ele iria governar tudo. Além disso, ele, com Manuel da Nóbrega, traz os jesuítas para o Brasil para começar o processo de catequese dos indígenas. Os jesuítas foram trazidos para catequizar os indígenas, tá bom? Depois de Tomé de Souza, nós temos o Duarte da Costa. Duarte da Costa ele fica reconhecido na história como aquele que permite a escravização, né, a escravatura do indígena.
Apesar de os jesuítas serem contra, de protegerem os indígenas para catequizar, o Duarte da Costa ele permite, devido aos vários conflitos que estavam ocorrendo entre tupinambás e tupiniquins. Então, esses conflitos acabavam também atrapalhando e gerando a rivalidade, prejudicando o governo do Brasil. Duarte da Costa passa a permitir a escravização do indígena, tá? E daí a gente vem com o último mencionado agora, que é o Mendes Sá. O Mendes Sá, ele teve a sua participação principalmente na Guerra dos Tamoios e ele consegue vencer esta guerra. Resumindo, era uma guerrinha indígena entre tupiniquins e tupinambás, tá? Mas que era influenciada pela França e pelos portugueses. Os portugueses, aliados ali dos tupiniquins, e os tupinambás, aliados dos franceses. Um conflito intenso que vai acontecendo. A França estava dominando uma parte do território que era de Portugal, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, que era a França Antártica. Então lá os franceses tentam dominar no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, por um determinado tempo, e o Mendes Sá, ele consegue aí expulsar os franceses, derrotar os franceses, e fica marcado na história o Mendes Sá por ele ter vencido essa guerra e esse conflito, tá bom? Então, jovens, é apenas para a gente ter uma noção pequena, básica, do que foi o governo geral, uma revisão desta nossa última aula, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e até uma próxima.